Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos para lá para mais um dia de conhecimento, né? Mais uma aula. Hoje o nosso tema é um tema tanto quanto discutível, ainda mais com o atual governo que a gente tem hoje, né, na presidência da República, que é o período de ditadura militar, ok? Tem um tanto de nome para esse período, mas eu prefiro chamar de ditadura militar, né? O governo que não foi democrático, foi uma ditadura, e foi controlado pela área militar. Então, ditadura militar, ok? Em 1961, um candidato foi eleito como presidente do Brasil, chamado Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros era um cara conservador, estilo, por exemplo, ele não gostava que mulher usasse biquíni, ele achava que mulher tinha que usar maiô, né? Lembra que é um período histórico diferente do nosso, muito embora mesmo para ele já eram tanto quanto, sei lá, retrógrado, né? Já estava ali na década de 60 para 70, a, a mulherada já estava começando a usar o biquíni e ele não queria que usasse biquíni, tinha que ser maior, né? Expunha o corpo demais da mulher. Ele era crítico também de rinha de galo. Então, eu também sou, tá? Eu sou contra esse negócio de violência contra animal. Mas a questão é que ele se punha em muitas questões que às vezes um presidente da República ele dedicava muito tempo a essas questões. Entendeu? Então você imagina hoje que o nosso presidente é o Bolsonaro e em mídia falar é um absurdo. Óbvio que eu já falei que é coisa diferente, né? Essas mulheres que vão hoje lá e usam biquínis pequenos, entendeu? Então, ele é um presidente da República, ele não tem que ficar perdendo tempo com isso. Ele pode pensar desse jeito, ele é um cidadão como qualquer outro, mas no cargo ele tem fatores principais: gerenciar a economia, gerenciar a política, relações internacionais, nessa confusão de pandemia para ver se a gente consegue vacina, algum tratamento. Então, o foco de um presidente seria voltado a outros fatores e não esses tão específicos assim. Isso vai dar muita instabilidade, o governo dele não vai ser muito estável e ele vai acabar saindo. Ele renuncia, ninguém faz impeachment dele, não. Ele sai do governo, ok? E como a gente sabe, quando o presidente sai, quem assume é o vice. Naquela época, a eleição não é igual hoje, que você vota no presidente e no vice-presidente ao mesmo tempo. É um combo. Por exemplo, quem votou no Bolsonaro votou no vice-presidente dele ao mesmo tempo. Naquela época, você votava no presidente e no vice-presidente. Eram dois votos diferentes. Então, ele foi eleito de um partido e o vice era de outro. Então, um era de direita, o outro era de esquerda. Então, ainda bem que mudou isso, né? Então, o vice-presidente dele era um cara chamado João Goulart, conhecido como Jango. Contrário do outro, ele era um cara de esquerda, com tendências de socialista, de comunista. Inclusive, no momento que ele vai ser nomeado presidente do Brasil, ele estava na China, que é um representante ideológico do comunismo, e a parte conservadora do país não vai gostar muito disso. Outra coisa, naquele momento histórico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estava havendo uma guerra chamada Guerra Fria. O que era isso? Era a briga das duas maiores potências da época, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos representando a liberdade e a direita, e a União Soviética representando a igualdade e a esquerda. Então isso se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então a gente já viu um comandante que era de direita, agora a gente tem um comandante de esquerda. Acontece que o Brasil está num continente americano. A maior potência daquela época, e ainda hoje é no continente americano, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de direita, né? Hoje em dia temos questões de esquerda envolvida, mas tradicionalmente é um país de direita, né? De livre mercado, da burguesia ser a classe dominante. E esse país, que é o mais poderoso das Américas, não ia querer seus vizinhos comunistas. Então ele vai dar muito suporte, não só para o Brasil, como em outros países, para esses golpes militares que vão acontecer, ok? Essa ditadura militar não foi só no Brasil, aconteceu em outros países também. E tudo isso dentro do contexto da Guerra Fria. Então, João Goulart, que era um cara de esquerda, estava assumindo o novo presidente do Brasil. E ele era um cara de esquerda. Então, os Estados Unidos não tinham muito interesse nisso. As classes conservadoras e dominantes do Brasil, que na época eram conservadoras, eu acredito que ainda seja, se bem que depois de alguns governos diferentes não é tanto assim mais, né? Mas naquela época a classe conservadora era a classe dominante, ou melhor, a classe dominante era conservadora, vai se juntar com os Estados Unidos, e aí com um governo de esquerda, um cara que começa a falar de várias reformas tributárias, e principalmente a frase mais perigosa que ele falou, que não para mim, tá? Que a classe conservadora mais tem medo é reforma agrária.
Né? Reforma agrária é uma ideia de distribuição de terra mais igualitária. Por que uma pessoa tem uma fazenda no Mato Grosso do tamanho de um país da Europa? Porque é verdade, existem pessoas que têm fazendas do tamanho de um país europeu. Só ele é dono de terra parecendo com o tamanho da Europa, do países europeus. Então por que uma pessoa pode ter tanta terra enquanto outras pessoas não têm nem 1 centímetro? Não tem terra nenhuma. Então a gente chama isso de reforma agrária, uma busca mais igualitária de distribuição de terra, ok? E isso é né, para a galera de direita não é um assunto muito aceitável. Se a pessoa é dona da terra, é porque ela é dona da terra, porque ela comprou, porque ela correu atrás, né, a questão da meritocracia. Então isso não é muito aceitável. Então junta tudo e esse pessoal não vai querer que João Goulart vai governar. Então é dado um golpe militar, com a ajuda dos Estados Unidos, dos militares brasileiros, da classe conservadora brasileira. O João Goulart é retirado do poder e exilado, vai para fora do país. E os militares agora vão governar o Brasil, ok? Vão ser 5 militares a governar o nosso país. O primeiro deles é o Castelo Branco, que é de 1964 a 1967. E ele vai começar com os famosaços AIs, né? Atos institucionais. É até bom ensinar isso hoje, porque agora com o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro é um cara de direita, um cara conservador, né? Todo mundo que presta um pouquinho de atenção na política vê que esse é o estilo dele, ok? Há questionamentos, teve algumas passeatas pedindo para ele retornar com os AIs, né? Muita gente vai ficar meio perdida, é bom que você descubra agora o que é o AI, ok? AI é ato institucional. É pegar a Constituição do Brasil, que é o livro mor, as principais leis do país está dentro dele, e colocar algumas leis dentro, chamados atos institucionais. Eles vão adaptar algumas leis dentro da Constituição, ok? Só que para isso eles não vão passar no Congresso. O Congresso Nacional, os deputados e senadores têm que votar para poder mudar a Constituição. Eles não vão votar. O governo militar, que é o executivo, ele vai impor isso. E sendo imposto não pode ser uma lei. Então a gente chama de ato institucional. Eu vou lá e forço. Dentro do meu livro eu vou lá e falo, aqui tá a lei nova aqui, ó. Tá vendo? Você põe essa lei nova lá. A gente chama isso de ato institucional. O AI-1 é no governo Castelo Branco e torna as eleições de maneira indireta. Então agora, para a eleição do presidente da República, por exemplo, não mais vai ser o povo que vai escolher, mas sim os deputados e senadores. Ok? Então a gente chama isso de eleição indireta. Depois ele vai fazer o AI-2, que é a proibição de todos os partidos políticos do Brasil. Então hoje em dia que tem 1 milhão de partido político, né? PFL, PCdoB, PT, MDB, tem um tanto de partido. Naquela época também tinha, eles vão cancelar todos e vão criar só 2. A gente chama de regime bipartidarista. Vai criar um partido chamado Arena, que é o partido dos militares, e um partido chamado MDB, que é o partido contrário, que é o partido de oposição, ok? Por que eles fizeram isso? É mais fácil você gerenciar um partido que é de oposição do que vários. Então o controle sobre eles é muito mais fácil, ok? Então você começa a perceber que cada vez mais os 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, o executivo ganha muito poder. Cada vez o executivo está ganhando mais poder. Então o legislativo e o judiciário vai perdendo, obviamente, poderes para o executivo. Depois o segundo governo vai ser do Costa e Silva, de 1967 a 1969, e é conhecido como anos de chumbo, ok? Então você dá para perceber que é um ano de muita pancadaria, de muito controle do governo sobre a população, sobre a oposição e por aí vai. Então esse governo vai controlar muito a opinião pública, vai fazer controles da imprensa, né? Só sai notícia do que eles querem, o que eles não quiserem não pode sair. Com isso o número de manifestações vai aumentar muito. O povo vai começar a ir para a rua questionar, né? Vai ter um movimento chamado Passeata dos 100 mil. Obviamente vão alegar que tinha 100 mil pessoas nessa passeata questionando todo esse autoritarismo dos militares. E nessa passeata um estudante chamado Edson Luiz vai ser morto pela polícia. E aí vai ser ainda mais motivo para manifestações, para discussões, para querer o fim da ditadura. É nesse momento também que vai ser criado o AI-5, que eu também comentaram nesse período agora, o ano passado falaram sobre ele, que é o fechamento do Congresso Nacional. Então, mais uma vez, pega a Constituição, você põe uma folha lá dentro e fala, a partir de agora o Congresso Nacional está fechado. Ou seja, quem manda no país sou eu. Quem manda no país sou eu. No caso, os militares, né? No caso, nesse momento, Costa e Silva. Aí, em resposta disso, vai ter a criação de movimentos armados, né? Pessoas vão entrar em milícias aqui no Brasil para tentar combater esse autoritarismo enorme. Né? Se eu não me engano, nesse momento, o Lula, a Dilma, esse pessoal todo vai
vai entrar nesses momentos, nessas questões de milícia e tudo mais, e para combater essa ditadura, ok? Não estou aqui fazendo juízo de valor, dizendo que um lado está certo, o outro lado está certo, o outro lado está errado, o outro lado está errado, não. Estou dizendo os fatos que aconteceram e você tira a ideia que você achar que tem que tirar. Eu, como professor de história, tenho que ensinar os fatos, depois você escolhe o seu lado, se você quiser ter lado também. O terceiro governo é do Médici, que vai de 1969 a 1974, e ele ficou muito famoso esse período por um negócio chamado milagre econômico. Ok? O que foi isso? O PIB do Brasil nesse período vai crescer mais de 10% ao ano. Então é um crescimento assustador. Tá? São raros os países que crescem 10% ao ano. Hoje, por exemplo, nos últimos anos, eu acho que o único país que cresceu 10% ou próximo disso foi a China. Então, é um crescimento de PIB enorme, ok? Junto com isso, o Brasil foi tricampeão mundial no futebol. Você sabe como é que o brasileiro é. Embora hoje em dia o apego à seleção brasileira, eu acho, aí é minha opinião, tá? Que vem diminuindo, as pessoas vêm se importando um pouco menos. Não que não se importem, tá? Mas importa um pouco menos com o resultado do jogo da seleção do Brasil. Naquela época não era. Fora que, né, época do Garrincha, do Pelé, então... junto com esse crescimento econômico veio o tricampeonato da Copa do Mundo do Brasil, então parecia que o Brasil era o país do futuro, era o país que fazia tudo acontecer, ganhava no futebol, ganhava no dinheiro, então a gente chama isso de milagre econômico. É claro que toda essa geração de riqueza não vai ser difundida igualmente, como não é em lugar nenhum do mundo, ok? Então todo esse crescimento, uma classe rica vai ficar cada vez mais rica, e não quer dizer que a classe mais simples vai receber um salário melhor, ok? Dizem que o país ficou mais rico, não quer dizer que a população, de maneira geral, ficou mais rica. Tem essa diferença sim, ok? Continua com o combate à esquerda, né? Lembra que são um pessoal conservador de direita no poder. É criado 2 departamentos, chamado DOI e o outro COD, né? Todo mundo fala DOI e COD, que são departamentos de controle, e o que lá dentro acontece foi de muita tortura, de espancamento, né? De muito sofrimento, para que a esquerda não tivesse espaço no país, somente a direita. O quarto governante foi Geisel, que vai de 1974 a 1979, ele é o quarto governante, e aí começa a cair a ideia dos militares. É a partir do governo do Geisel que começa-se a pensar no fim da ditadura e no retorno da democracia. Eles falavam muito na época de uma abertura lenta, gradual e segura. Então, é uma abertura de volta à democracia. Muito se discute do que seria o termo seguro e para quem seria esse termo seguro. Porque as pessoas que foram exiladas do Brasil, expulsas do Brasil por ser uma pessoa de esquerda, uma pessoa de pensamento diferente do que o governante pensava, começam a poder voltar. Então, elas são perdoadas. Só que todos aqueles torturadores, as pessoas responsáveis por uma grande parte do sofrimento que aconteceu no Brasil na época, também vão ser perdoadas. Então, esse retorno seguro à democracia é seguro para a população ou seguro para os torturadores, para os ditadores, entendeu? Então, muito se discute sobre isso. Se o seguro é para que lado que é o seguro? Esse período vai ter um problema financeiro muito grave, ok? E junto com isso vai ter movimentos grevistas muito grandes. Então, a greve é um direito constitucional, todo trabalhador tem direito à greve, e nesses períodos vai ter enormes greves, ok? A ABC Paulista, o pessoal lá da metalurgia vai se juntar, né? Nessa hora aparece muita imagem do Lula, para poder questionar esse momento, questionar a forma de produção de riqueza do país, da distribuição de renda do Brasil. Então, aliado ao problema de uma crise, vai vir essas greves, e a economia brasileira, tudo que se imagina ter tido de avanço no governo anterior, foi para cucuia. O AI-5 é revogado, então o AI-5 foi aquele decreto que eles criaram, o ato institucional, proibindo o funcionamento do Congresso Nacional. Então agora o Congresso volta os deputados e senadores a participar do governo. E também foi um grande momento na infraestrutura. O governo militar, eles são clássicos disso, não só no Brasil, como com todos os outros. Os governos militares estão muito dedicados à estrutura do país, a estrutura de base da indústria. Então, por exemplo, nesse período vai criar a ponte Rio-Niterói. Né? Se você já teve a oportunidade de ir do Rio de Janeiro para Cabo Frio, por exemplo, que todo mineiro gosta muito, você atravessa a ponte Rio-Niterói, aquela ponte enorme, né? Parece uma coisa assustadora, porque você sobe na ponte, você está acostumado a ver o outro lado, e lá você não vai ver, porque a ponte é enorme. Foi nesse período que vai ser feito.
A usina hidrelétrica de Itaipu, né, para fazer energia elétrica, também foi criada nesse momento. A Transamazônica, uma estrada enorme, queria interligar o Brasil todo, é criada nesse momento. As usinas nucleares de Angra, dos Reis, né, aquelas 2 usinas que existem até hoje, que geram energia elétrica por meio de energia nuclear, coisa que os europeus também usam, o Japão também usa, também nesse momento. Então você pode ver que os ditadores, né, são muito focados nessa questão de infraestrutura, tá? E eles focam muito nisso mesmo. E o último governante foi o Figueiredo, de 1979 a 1985, e esse é o último governante, é o cara que vai tentar organizar a sociedade para o retorno à democracia. É criada a lei da anistia, ou seja, os crimes vistos na ditadura são perdoados, né? As pessoas que são contra a ditadura são perdoadas e podem voltar ao Brasil ou serem libertadas da prisão. E garante também que os torturadores, as pessoas que fizeram parte da ditadura, que foram perdoados pelos seus erros também. Então, tipo assim, eu perdoo desse lado, mas esse lado também tem que ser perdoado. É um momento famosaço na nossa história, que aconteceu a famosa Direta Já, okay? Chamada Emenda Dante de Oliveira, que era se eu não me engano, um deputado. E nisso o Brasil, as pessoas queriam o retorno do voto direto. Ou seja, as pessoas queriam ter o direito de escolher seu presidente. Lembra que eu falei para vocês que lá desde o primeiro AI-1 que a eleição para presidente era indireto, ou seja, os deputados e senadores ou um poder diferente que escolheria o presidente, queria então que na eleição de 1985 fosse a população mesmo que escolhesse o seu candidato. Ela não foi aprovada, então a eleição de 1985, com a eleição de Tancredo Neves, que é o avô do Aécio Neves, que foi governador aqui de Minas Gerais, foi feita de maneira indireta, ok? Mas ele era um representante do MDB. Lembra lá, a Arena era dos militares, MDB do pessoal contrário aos militares, e é esse MDB que vai ganhar a eleição com o Tancredo Neves. Tancredo vai morrer e o seu vice que vai assumir o poder naquele momento. E aí a gente considera o fim da ditadura e a redemocratização do país, ok? Espero que você tenha entendido. É um momento muito importante no Brasil. Para muita gente foi um período de estruturação do país, para outras pessoas foi um período super negativo, torturador. Eu não estou aqui para entrar nessa briga, não. Eu só quero mostrar o que aconteceu, ou possivelmente de bom ou de ruim. Você vai aprender esse período e ter as suas próprias conclusões, ok? Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar.